turma, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos falar um pouco, ainda dando continuidade ao período colonial do Brasil, sobre o sistema colonial, economia e administração desse período, tá ok? Então vamos lá. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o sistema colonial no Brasil, a gente precisa falar sobre o que é o mercantilismo, tá? Basicamente, o mercantilismo é um sistema econômico, tá? Também político, que se caracteriza pela intervenção do Estado e uma política mais absolutista. Como assim? Em que o rei, o líder do local, ele comanda tudo, né? A parte religiosa, a política, econômica, a parte da justiça. Ele manda tudo, a intervenção no Estado no sentido também econômico, tá? Do Estado, do país, da região, intervir economicamente. Não deixar as empresas agirem por elas mesmas, tá ok? E esse processo do mercantilismo, ele vai ser responsável pelo enriquecimento, pelo acúmulo de riqueza de alguns países, como a Inglaterra, a França, Espanha, Portugal, Holanda, tá ok? Basicamente, o mercantilismo ele tem algumas características base, né, que vão permitir esse acúmulo de capital, de dinheiro, tá, por esses países chamados mercantilistas. O processo do mercantilismo ele vai ter início aí no século XV, vai mais ou menos até o século XVIII. E nesse período que os países decidem explorarem os mares em busca de rotas comerciais pelos oceanos, tá? Poder levar e trazer mercadorias para os seus países. E assim eles encontram um mundo inteiro novo, né? Um continente inteiro, que é o continente americano, que vai sendo descoberto bem aos poucos. Primeiro ali na América Central, em 1492, em 1500 se chega ao Brasil, e eles vão dominando essas regiões, explorando elas, bem aos poucos. O Brasil ele vai estar inserido dentro do sistema colonial, tá? Em que vários outros países vão fazer parte, e assim inserido dentro de um processo de exploração econômica dos países mercantilistas para as regiões desse novo mundo que vai ser descoberto, ok? Nesses locais vão ser exploradas principalmente pedras preciosas, tá? Metais preciosos, mas também gêneros da agricultura, madeira, a flora, a fauna dos locais, que vai ser bem diversificada e rica, porque ainda não vai ter sido explorada, não vai ter sido degradada, né? A natureza predominava no lugar do continente americano com bastante força ainda. Então, como eu falei, o mercantilismo ele tem como base algumas características, e ele tem 3 princípios, né? A balança comercial, basicamente a questão da balança comercial favorável, em que um país ele procura sempre vender mais do que comprar. Se eu compro muito um produto, eu gasto muito dinheiro. Agora, se eu mais vendo do que compro, eu ganho muito dinheiro. Então, a questão da balança comercial favorável é sempre procurar intervir para que as pessoas do país não comprem muita mercadoria de fora, para que o dinheiro circule ali dentro, tá? Mas o intuito do país é vender muito para fora, para arrecadar muito dinheiro. A gente vai ter também nessa questão das características do mercantilismo, o pacto colonial, tá? Seria uma série de leis impostas pela metrópole para as colônias, que garantiam que a metrópole e as metrópoles iam lucrar com as colônias descobertas do Novo Mundo, tá? Essas colônias, por exemplo, só podiam vender e comprar para metrópoles. Então, as colônias não tinham autonomia nem política nem econômica. Com relação ao protecionismo, né? Quando os governos de um país ele intervêm na economia, tá? Por exemplo, para mim, puxar uma balança comercial favorável, eu mais vendo que compro, muitas vezes o governo tem que intervir nesse processo. Então, ele intervém
na venda do comércio, da agricultura, para que seja valorizado os objetos fabricados no seu país, também na questão do trabalhador. Ele intervém na questão de defender o trabalhador, tá? E isso que é o protecionismo. E aqui a gente tem como funciona, né? Questão do mercantilismo. Balança comercial, ó. Diminuição das importações, ou seja, diminuição de entrada de objetos num país e aumento das exportações, que é o aumento da saída de objetos, tá? A gente vai ter um Estado forte, centralizado, absolutista, como eu já falei. O protecionismo, né? Investimento na economia, no comércio, na agricultura nacional e não vinda de fora. Para isso a gente vai ter um aumento das taxas de importações, vai ficar mais caro para os produtos entrarem no país, tá? Um desenvolvimento da maquinofatura, ou seja, a utilização maior de máquinas para produção, tá? E um monopólio colonialista, né? Questão da exploração das colônias, que a gente já discutiu um pouquinho. Então, eu estou falando de metrópolis e colônia, mas vamos entender um pouquinho o que é uma metrópolis e o que é uma colônia, né? Uma metrópolis é um país, uma região que exerce influência sobre outros territórios, dominando eles e tirando proveitos deles, dominando politicamente, economicamente, culturalmente, tá? Uma colônia é um local dominado politicamente e economicamente por um outro território. Não possui autonomia, não tem direito de escolher seus próprios líderes, não tem direito de decidir como vai trabalhar economicamente, com quem vai fazer acordos econômicos, vão ficar totalmente dependentes da metrópole. Assim, um exemplo muito fácil para a gente entender como isso funciona é que Portugal era uma metrópole e o Brasil uma colônia. Portugal mandava totalmente no Brasil, tá? Quem ia ser a pessoa responsável por administrar o Brasil? Para quem o Brasil podia vender? Só Portugal podia decidir essas questões. E ainda falando um pouquinho do mercantilismo, né? Foi nesse processo de grandes navegações e descobrimento que Portugal chegou até o Brasil. E o Brasil ficava numa parte do oceano que era território de Portugal, como a gente já conversou sobre isso quando falou do Tratado de Tordesilhas, que era um tratado entre Portugal e a Espanha, em que uma região mar adentro era de Portugal e uma região mar adentro era da Espanha. E o Brasil ficava justamente dentro do pacto na parte que pertencia a Portugal, tá? Acredita-se até que Portugal já sabia da existência de um território ali, tá? E durante esse processo de exploração dos mares, em busca de rotas comerciais, em que se encontrou vários territórios, as viagens aconteciam a navios, que eram navios à vela, ou seja, movidos pela força do vento. As viagens eram muito precárias, as embarcações não tinham espaço suficiente, não tinham água encanada, isso não existia, esgoto não existia, tá? Então, fazia-se necessidade em baldes e jogavam no mar, tá? Como era muita gente num espaço pequeno, quando um ficava doente, passava para todo mundo, então muita gente morria durante as viagens. Além de muita gente amontoada, muitos animais juntos também passavam doenças. Não existia geladeira, gente. Então, os animais que serviriam de comida tinham que ir vivos para serem abatidos durante a viagem. Se eles levassem só a carne dos animais, as carnes iam apodrecer e estragar, porque as viagens duravam meses. Não existia ainda o motor, tá? Embarcações a motor. Falando um pouquinho sobre os tipos de colônias que existem. Existem as colônias de exploração e existem as colônias de povoamento. A colônia de exploração foi um modelo adotado por Portugal para o Brasil e é um modelo que foi adotado basicamente pelas colônias espanholas também, tá? As colônias de exploração elas serviam como geradoras de lucro para metrópoles, basicamente, em que a metrópolis elas arrancavam, exploravam o máximo possível os recursos naturais das colônias para venderem para outros países e gerar riquezas para eles, tá? Então, as colônias não vão ficar com os lucros, não vão ficar com suas riquezas, vai tudo para a coroa portuguesa, por exemplo, no caso do Brasil.
E a colônia de povoamento é destinada a se povoar um local, e a gente tem como exemplo os Estados Unidos, né? Uma colônia de povoamento da Inglaterra, em que se mudavam para lá principalmente pessoas indesejadas, ladrões, prostitutas, os protestantes na Inglaterra. Primeiramente foi um país católico, então o povo protestante não era muito querido na Inglaterra, para dizer o mínimo, né? Não era muito querido. Pessoas também que buscavam melhor oportunidade de vida, né? Recomeçar a vida num lugar em que tudo era muito novo, em que montar qualquer comércio já daria lucro, né? Então a gente vai ter essa questão. E aí as características, né, as diferenças entre a colônia de povoamento e a de exploração. A de povoamento é caracterizada por minifúndios, ou seja, o cultivo em terras menores. E a de exploração por latifúndio, o cultivo em terras enormes. A de povoamento pela policultura, ou seja, nessas terras pequenas eu cultivava várias coisas, milho, arroz, feijão, tudo junto. E nas de exploração eram monoculturas, só te cultivava um tipo de alimento num terreno muito grande. O trabalho da colônia de povoamento era assalariado, da colônia de exploração era uma mão de obra escrava. Colônia de povoamento, a gente vai ter um processo de industrialização, já na de exploração não, tá? Porque as metrópoles não deixavam as colônias se industrializarem para que elas não se tornassem autossuficientes. A gente vai ter na de povoamento uma economia interna que girava, que funcionava, e na de exploração, a economia, o dinheiro, o lucro, ficava todo para metrópoles e a mercadoria era toda vendida para fora. Não tinha essa circulação interna. Na de povoamento, a gente vai ter uma burguesia atuante politicamente, e na de exploração, a colônia vai depender totalmente na questão política da metrópolis. E a partir de 1530, a gente vai ter a coroa portuguesa começando a pensar uma forma de implantação de um sistema de ocupação efetivo da colônia, tá? Para que a colônia não fosse tomada, o Brasil não fosse tomado por outros países, e assim se criou as capitanias, tá? A primeira delas vai ser a capitania de São Vicente, que é correspondente ao sul do Brasil atualmente, que foi dada a um português chamado Martins Afonso, que trouxe várias sementes para o Brasil de várias espécies de plantas e plantou elas lá no sul. Algumas vingaram, mas a coroa portuguesa decidiu investir em um gênero agrícola específico, que foi a cana-de-açúcar, porque era um tipo de planta que rendia bastante lucro, porque isso dá para fazer o melaço, o açúcar, a cachaça, a rapadura, que vendia para fora e vendia internamente no Brasil também, tá? E porque os portugueses já tinham experiência com o cultivo da cana-de-açúcar em outras colônias suas. E apesar desse cultivo ter se iniciado lá no sul, ele vai se espalhar principalmente pela região nordeste. A capitania de Pernambuco, por exemplo, prospera bastante por conta dos engenhos de cana-de-açúcar, porque vai possuir uma região que possui um clima mais propício, em torno de 30 graus, e um solo de massapê também, que é um solo bastante propício para a plantação da cana-de-açúcar, um solo mais escuro, que é um pouco mais pegajoso, mais mole, né? Sobre isso, inclusive, um autor bastante conhecido fala, né, sobre como é o solo de massapê. A terra aqui é pegajante e melada, agarra-se ao homem com modos de garanhona, mas ao mesmo tempo parece sentir gosto em ser pisada e ferida pelos pés da gente, pelas patas dos bois e dos cavalos. Deixa docemente marcar até pelo pé de um menino que corre brincando, empinando um papagaio, até pelas rodas de um cabriole, que é uma espécie de carruagemzinha puxado por um cavalo velho que vai aos solavancos de um engenho de fogo morto a uma estação da Great West, que a estação da Great West basicamente era a empresa responsável por implantar os trilhos dos trens. E aqui a gente tem um exemplo de como é esse solo de massapê. Então, gente, por hoje é só. Nós continuamos sobre esse nosso assunto, tá? Do Brasil Colônia, na aula que vem. Até mais.